São Paulo pede impugnação da partida contra o Fluminense. Tem chance disso acontecer? Sim, a chance é maior do que nos últimos casos de pedido de impugnação. É difícil? É. Por quê? Porque todo pedido de impugnação de partida é difícil. O tribunal normalmente nega pedido de impugnação de partida, justamente para preservar o resultado de campo. Isso é um princípio, o pro competitione, prevalência, continuidade e estabilidade das competições. Mas nesse caso aqui, a conversa é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem o famoso erro de direito. É quase um unicórnio, de tão raro que ele é. Nesse vídeo eu vou explicar brevemente a diferença do erro de fato e do erro de direito. Vou falar sobre a questão do prazo desse pedido do São Paulo, que pode sim ser um fator impeditivo da análise do tribunal, e vou explicar por que eu penso que essa partida precisa ser anulada. Bom, vamos lá. Vou começar com a diferença entre erro de fato e erro de direito. Diferenciar essas duas coisas é importante porque o que anula uma partida é o erro de direito e não o erro de fato, tá? Mas vamos lá. Erro de fato. O árbitro enxerga o fato, interpreta esse fato de forma errada e aplica a consequência que a norma fixou de forma correta. Ou seja, na forma como ele interpretou, a consequência jurídica foi certa. O errado não foi a consequência jurídica, foi a interpretação. Erro de fato é erro de interpretação. Erro de fato acontece, partida sim, partida também. E por mais absurdo que esse erro seja, erro de fato não anula a partida. Falta clara na área, muito clara, revisado no VAR. Se o árbitro não interpretou aquilo como falta e não deu pênalti, erro de fato não anula a partida. Por quê? Porque dentro da interpretação errada do que aconteceu, o árbitro aplicou a regra correta. Segue o jogo. O erro de direito é justamente o contrário. O árbitro enxerga o fato, interpreta o fato de forma certa e aplica a consequência jurídica de forma errada. Por isso que chama erro de direito. É um erro na aplicação do direito. No erro de fato, você tem uma falha humana, uma interpretação equivocada. Por isso que é um erro desculpável. O erro de direito não. O erro de direito é inadmissível, porque ele é um erro de desconhecimento da regra. E é inadmissível o árbitro desconhecer a regra. Aí sim você tem uma consequência drástica, que é a de anular a partida. Só se anula a partida no Brasil por erro de direito ou por manipulação de resultado. Fora disso, não. Então, não tem uma linha tênue entre erro de fato e erro de direito. É tudo muito claro. Num caso, você tem uma interpretação errada com a aplicação correta da regra. No outro, a demonstração de desconhecimento da regra. O fato está claro e aplica-se a regra errada. E foi o que aconteceu na partida entre São Paulo e Fluminense. O árbitro indica a vantagem, faz o gesto da vantagem, não vê o Thiago Silva tocar na bola. Até aqui é erro de fato. Virou erro de direito quando ele é alertado pelo VAR, vê a imagem, reconhece que o Thiago Silva tocou na bola, reafirma que deu a vantagem e ignora a regra. Regra 12, toque de mão na bola é tiro livre. O gol é irregular. O árbitro ignora a regra, demonstra desconhecimento da regra, comete erro de direito e valida o gol. Exemplo de livro-texto, muito claro. A previsão de anulação da partida, ela está lá no 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Esse artigo prevê uma infração relativa à arbitragem, ou seja, é uma infração que é cometida por árbitros. A infração punível é a de deixar de observar as regras da modalidade. E a previsão de pena é suspensão de 15 a 120 dias para o árbitro, que pode ser cumulada com uma multa de 100 a R$1.000. A previsão de anulação da partida está lá no parágrafo 1º. Vai dizer que a partida será anulada se houver comprovadamente erro de direito. Está comprovado o erro de direito. E só foi comprovado depois da divulgação do áudio do VAR, que, inexplicavelmente,
só foi divulgado 6 dias depois da partida. E só depois da divulgação do áudio do VAR que foi que o São Paulo acionou o STJD para pedir a impugnação da partida. E aqui a gente pode ter um problema. O artigo 85 do CBJD prevê que o pedido de impugnação da partida deve ser protocolado em até 48 horas da publicação da súmula. É possível, e eu diria que é provável, que o tribunal não receba o pedido do São Paulo em razão desse prazo de 48 horas. Mas essa regra foi incluída no CBJD em 2009. E em 2009, a gente não tinha VAR. Nós estamos lidando com uma situação relativamente nova. É possível argumentar que os áudios do VAR fazem parte de um relato da súmula, porque esses áudios descrevem ocorrências da partida. Eles dão detalhes do que aconteceu numa partida, sabe? Que é justamente o que o documento súmula faz. Se considerarmos os áudios do VAR como parte da súmula, e como parte da súmula foi divulgada só na sexta-feira, se assim o tribunal entender, seria possível o recebimento e posterior processamento desse pedido de impugnação. Então, assim, para anular essa partida, são 2 barreiras fortes. Uma, o prazo de apresentação do pedido, e 2, o fato em si. O tribunal entender que o que aconteceu foi erro de direito e, de fato, anular a partida. A decisão de anular a partida é muito difícil, porque, como eu falei, o tribunal sempre tomará suas decisões com o objetivo de proteger a competição. Uma anulação de partida prejudica muito uma competição, né? Nós temos prejuízos tangíveis e intangíveis com esse tipo de decisão. Por outro lado, manter uma partida contaminada com um erro de direito também prejudica a competição. Inclusive, prejudica muito mais a competição. É como uma laranja podre. E assim, bom, para terminar esse vídeo, uma reflexão rapidinha. Eu penso que anular uma partida como essa pode ser um catalisador na mudança de uma postura em relação à arbitragem brasileira. O tribunal não pode fazer nada em relação aos erros de fato que acontecem todo fim de semana, por mais absurdos que esses erros sejam e por mais prejudiciais à competição que sejam. Mas pode tomar uma atitude agora que a linha foi ultrapassada e que o absurdo chegou no erro de direito. Então, talvez com uma ação drástica, como anular uma partida, a gente possa ter alguma mudança na arbitragem e, sei lá, pelo menos diminuir, a quantidade de erros grosseiros que a gente vê rodada após rodada. Enfim, vamos observando. Me manda aqui seu comentário, vamos conversando sobre isso. Obrigada.